Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em sua vida, em seu lar, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para falarmos da palavra do Senhor. E no YouTube, o nosso canal se chama Palavra de Vida e Esperança. Então, você deixe seu like, compartilhe, né? Se você não for inscrito ainda, se inscreva para que mais pessoas possam também usufruir dessa palavra, né? De vida e esperança. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 3 do Evangelho de João, que diz sobre o encontro de Nicodemas com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era fariseu. Fariseu eram os mais seguidores da lei, né? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, eu creio que Nicodemos não esperava uma resposta dessa de Jesus, né? Mas Jesus, então, disse a ele que se quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que ele não pode ver o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele é visto com clareza por aquele que nascer de novo. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o trono de Deus, é a autoridade de Deus, é a manifestação do divino. Então, não é aquilo que você acha ou que eu acho que é a verdade, que é o certo. Não, é a soberania de Deus, porque está escrito que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo e é justiça. E isto tudo nós podemos ter em parte aqui na terra, né? Porque se nós obedecermos a palavra do Senhor, sim, nós podemos então ver e depois entrar no reino de Deus, como depois Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, e o Nicodemos sabia muito bem que a água significava e significa a pureza, a limpeza. E a água também, na Bíblia, significa a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa. Através da palavra de Deus, nós então reconhecemos o nosso pecado e nós nos arrependendo a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós pedimos perdão e somos purificados. Somos limpos. E o que significa do Espírito? Porque é com letra maiúscula aqui, é Espírito Santo. Então,
quem não nascer da água e do Espírito, porque quem já aceitou a Jesus, ele também deve ser revestido de poder pelo Espírito Santo. Só ele pode dar este poder. E poder para quê? Né? Para que nós pedimos poder? Para que nós precisamos do Espírito Santo? É para levar a palavra do Senhor àqueles que não têm. E na Bíblia Sagrada nos fala que o Evangelho ele tem que ser anunciado com poder. E sobre o versículo 8, nos fala que o vento sopra onde quer. A palavra do Senhor também diz que o Espírito Santo é como um vento impetuoso. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa que muitas vezes é incompreendida. As pessoas muitas vezes não entendem o que acontece com a pessoa cheia do Espírito Santo, porque ela obedece à voz do Espírito Santo. Ela vai, ela vem, e porque ela é nascida do Espírito e ela faz as coisas conforme o Espírito Santo dirige. E Nicodemos, então, perguntou para Jesus o que vem a ser isto, porque ele não estava entendendo. Por mais sábio que a pessoa seja, por mais estudado que a pessoa seja, de coisas aqui da terra, ela não compreende as coisas celestiais. Por isso o apóstolo Paulo disse que ele foi até o terceiro céu, né? E tinha coisas que ele viu lá que ele não poderia contar para nós. Coisas inefáveis. Muito além do nosso entendimento. E Jesus então disse para ele, né? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Então, Jesus, ele falava daquilo que ele sabia, porque ele veio do Pai e ele voltaria ao Pai. Então, as coisas que ele falava, as pessoas não aceitavam. Por quê? Mais à frente vai dizer que as pessoas carnais, elas são do escuro, né? Elas não gostam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ilumina. Nós já vimos no outro capítulo que Jesus é luz. A luz não combina com as trevas. Então, aquele que é perverso, aquele que é desobediente à palavra do Senhor, aquele que só pensa em fazer maldade, ele não gosta da luz, ele não aceita a luz. Então, por isso, no versículo 19 diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem descobertas as suas obras. Então, mas, pelo contrário, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que maravilha! E no versículo 16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez aqui nós temos a promessa de uma vida eterna para quem crê em Jesus Cristo.
E depois nós vamos ter aqui dos versículos 22 em diante, outro testemunho de João Batista, porque João Batista continuava batizando as pessoas, e Jesus do outro lado também, num certo lugar, não ele mesmo que batizava, mas os seus discípulos batizavam as pessoas. E um discípulo de João chegou para João, né, assustado, olha, Jesus tá conseguindo mais pessoas do que vocês, do que você, eles estão indo para Jesus. Mas João, então, disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele sabia realmente o seu papel, o seu propósito. Ele sabia e estava contente, estava feliz, porque ele diz assim, no versículo 29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que seria ele, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, ele disse. Convém que ele cresça e eu diminua. Esta frase é falada em muitos lugares, né? Muitos falam por falar, mas João Batista falou de coração, né? Convém que Jesus cresça e que ele diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, o Espírito de Deus. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, aqui nós vemos que Jesus ele veio cumprir a vontade do Pai aqui nessa terra. E quem crer em Jesus Cristo terá a vida eterna. Ficou bem claro. E o que, todavia, se mantém rebelde, aquele que não quer saber das coisas de Deus, aquele que não quer obedecer a palavra do Senhor, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, não basta ser apenas uma pessoa boa, que faz boas obras, que faz caridade, porque a palavra do Senhor nos diz que não é pelas obras que nós seremos salvos, é por crer em Cristo Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Então, quem não aceitar a palavra do Senhor, quem não obedecer a palavra do Senhor, sobre este permanece a ira de Deus e não terá vida eterna com ele. Este capítulo é um capítulo maravilhoso e eu convido a você ler este capítulo novamente com calma para que o Espírito Santo venha falar em seu coração. Então, nós vemos que
Deus tem tesouros insondáveis para nós. À medida que nós andarmos com Ele, à medida que nós meditarmos em Sua palavra, nós vamos receber mais dele, mais entendimento, mais luz, porque Ele vem clarear todas as coisas. E de fé em fé, nós entraremos e nós tomaremos posse deste reino tão maravilhoso. E quando diz que o reino de Deus também é justiça, ela será feita depois que Jesus voltar e levar o seu povo. O reino de Deus será justiça também. Então, se fará justiça a todos os homens. A palavra do Senhor nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós temos que, depois que aceitarmos a Cristo, nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que fazer tudo aquilo que nós não fazíamos no mundo, nós temos que começar a fazer. E isto não é de um dia para o outro, né? Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos esforçar para que isto aconteça, para que nós possamos entrar no reino de Deus, entrar na sua grandeza. E vamos lembrar que o vento significa o Espírito Santo, que ele tomando conta da nossa vida, ele sendo o soberano na nossa vida, então nós vamos fazer tudo aquilo que ele nos mandar. Neste momento eu quero fazer uma oração neste sentido. Pai querido e amado, neste momento, ó Pai, diante da Tua palavra nós estamos, agradecidos por mais esta reflexão deste capítulo, que a Tua palavra possa penetrar como uma espada de 2 gumes nos nossos corações. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos encher e venha nos dar poder, Senhor, que possamos ter intrepidez para falar da Tua palavra e que ao orarmos para as pessoas, elas sejam transformadas, elas sejam libertas, elas sejam curadas, porque Tua palavra diz que os sinais e maravilhas seguem a palavra do Senhor. Então, meu Pai, assim como nos dias de Jesus, que ele andava, falava a Tua palavra, mas também fazia sinais, mesmo que as pessoas não creiam, meu Deus. Ó, nós temos este dever de fazer a Tua vontade, Senhor. Cumpra em nós, Senhor, o Teu propósito, Senhor, nas nossas vidas, eu te peço. Abençoe a cada um dos meus ouvintes, meu Pai, a cada família, meu Deus. Venha transformar, Senhor, os corações, porque Tu és um Deus que transforma, que cura e que liberta e que salva. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo com o capítulo 4 do Evangelho de João. Amém? Deus abençoe.